Porque nós somos os primeiros culpados. Nós temos que pensar o que eu ensino para o meu filho dentro de casa. Quando meu filho tem 4 anos que ele chora, o que eu faço para ele? Eu dou logo um tablet para ele, estou aqui para você brincar, sabe? Ensino logo um joguinho. Não tem jogo, não tem game falando de amor. Não tem game falando de educação. É game ensinando a molecada a matar. E cada vez muito mais mortes do que na Segunda Guerra Mundial. É só pegar o jogo com essa molecada. É o meu filho, é o filho de cada um de vocês. É o meu neto, é os netos de cada um de vocês. Pode ser que tenha uma raríssima exceção que não faça isso. Mas eu duvido que tenha um moleque de 8 anos, de 9 anos, de 10 anos, de 12 anos, que não esteja habituado a passar grande parte do tempo jogando essas porcarias. Essa foi a declaração polêmica do Lula, uma das declarações polêmicas do Lula essa semana. Não bastava alguns pronunciamentos que ele fez sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que também levantaram muita controvérsia, ele decidiu que queria também irritar os gamers. Então vamos conversar sobre o que o Lula falou. Existe procedência no que ele disse? Quem é que está certo nessa situação? Games causam chacinas? Vamos conversar. E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Isnobre, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Eu já peço encarecidamente, sem nem falar mais. Já peço encarecidamente que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito ainda, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, deixa o joinha para engajar com o conteúdo. O YouTube, mano, obriga a gente a pedir essas coisas, porque se a gente não pedir aqui, vocês não clicam. Então, por favor, clica nesse negócio, ajude o meu trabalho. Você quer ver vídeo aqui todo dia, para você almoçar vendo as bobagens que o Isnobre tá falando? É só dar um joinha, só isso, é o nosso trato. Mas enfim, sem mais delongas, vamos ao assunto do vídeo. Como você pode ver aí no pronunciamento do presidente, ele demonstra um conhecimento bastante limitado sobre games. Eu quero deixar bem claro que o começo da fala, e é isso que os apoiadores incondicionais do presidente vão falar, ela é perfeitamente válida. A ideia de dar um tablet ou um celular ou qualquer tipo de aparelho eletrônico para uma criança, ainda mais sem supervisionar o que ela está consumindo, pode ser particularmente danoso para uma criança jovem. Eu acho que nenhuma pessoa razoável se oporia a essa posição que o presidente falou. O problema veio no que ele falou depois, que não apenas contradiz o consenso científico sobre a questão, mas também nem faz muito sentido. Uma das coisas que ele falou no vídeo, vamos ver de novo aí, vamos ver de novo. Não tem game falando de amor. Bom, tem. Eu entendo que o Lula é um velho de quê? 70 e pouco, quase 80 anos. Eu não posso esperar que um velho de quase 80 anos entenda sobre todos os gêneros diferentes que existem nos games. É bem comum a ideia de que essa galera vê jogo como um simulador de violência, exclusivamente isso. É óbvio que quando você não entende do assunto, você vai falar bobagem. Todos nós estamos sujeitos a isso, e foi o caso aqui. É óbvio que existem muitos games sobre amor. Inclusive, um dos games que mais me marcou na vida, a cena, inclusive, que mais me marcou na vida, é justamente por causa disso. Em Gears of War 2, que é um jogo de guerra, de tiro, de violência, de porrada, né, que você imaginaria que contribuiria com o argumento do Lula e pessoas que acreditam na mesma coisa, que os jogos podem tornar as pessoas violentas, agressivas e até mesmo possibilitar chacinas, tem uma cena no jogo, que eu vou falar aqui que não é spoiler porque o jogo é antigo pra caralho, que um dos personagens principais do jogo, que está procurando a sua esposa durante todo o primeiro jogo e durante parte desse segundo, finalmente a encontra, mas ela foi tão brutalizada pelos alienígenas, que são os antagonistas da história, que ela ficou meio que zumbificada. E aí ela simplesmente não tem mais consciência, ela não tem mais, o jogo estabelece que não tem volta disso, a pessoa tá efetivamente um zumbi. E o cara tá no meio da batalha, atrás do fronte inimigo, ele não tem como salvar a vida dela, e ainda que tivesse como salvar a vida dela, ela tá condenada a viver como um zumbi. E aí ele tem a decisão extremamente difícil de, basicamente, eutanizar a própria esposa, que ele estava procurando o tempo inteiro. Ele faz isso com lágrima nos olhos. É um cara brutamontes, grandão, uma imagem que você não associa à sensibilidade, à emoção, a choro. Então o jogo é muito interessante nessa questão, enquanto ele valoriza a conexão do personagem, né, do Dom, com a sua esposa, que estava perdida durante os eventos do primeiro jogo. E é muito chocante, é extremamente chocante. Foi um momento completamente inesquecível do jogo. Eu acho que qualquer pessoa que jogou a série é o que mais vem à mente quando a gente pensa em Gears of War, pelo menos definitivamente é o meu caso. E isso é possível porque o jogo está mexendo com a empatia do jogador. Não tem game falando de educação. É óbvio que existem vários games que tratam de educação. Existem games educativos. Eu comentei sobre isso no Twitter recentemente e eu estou estudando para gravar um episódio do meu futuro podcast Fichas Infinitas, que você já pode ir se inscrevendo aí, vou deixar tudo na descrição para você não perder. A gente está gravando de antemão para então lançar de forma bem regular, para que não perca nenhum episódio. O próximo episódio
é sobre Carmen Sandiego, que é talvez o primeiro jogo educativo que a maioria de nós teve contato. Muitos de nós, inclusive, teve contato com esse jogo na escola, porque esse jogo era geralmente instalado em laboratórios de informática de escolas no Brasil nos anos 90. Sinceramente, eu aprendi muito mais de geografia mundial naquele jogo do que na escola. Existem jogos que têm um rico contexto histórico, que nos ajudam a entender certos processos. Por exemplo, o jogo Colonization, que se passa durante o período de colonização do continente americano. E aí dá para ver de uma forma muito mais tangível como que era o movimento entre a metrópole e a colônia, a dinâmica da colônia produzindo algo e vendendo a matéria-prima para a metrópole, e a metrópole vendendo o produto industrializado de volta para a colônia, e os problemas sociais e econômicos que aquilo causava. É muito interessante e é uma forma muito mais assim, visível de compreender aquele mecanismo do que só lendo num texto. Então, é óbvio, estou chovendo molhado para quem entende da mídia que a gente está falando aqui. Mas é claro que tem jogos sobre amor e claro que tem jogos educativos. É o meu filho, é o filho de cada um de vocês. É o meu neto, é os netos de cada um de vocês. Pode ser que tenha uma raríssima exceção que não faça isso. Mas eu duvido que tenha um moleque de 8 anos, de 9 anos, de 10 anos, de 12 anos, que não esteja habituado a passar grande parte do tempo jogando essas porcarias. Novamente, o Lula, no meio do festival de bobajada, que ele falou de senso comum, que é anticientífico, eu vou falar um pouquinho mais disso em detalhes. Aí ele fala mais uma vez uma coisa que faz sentido. De fato, isso é um fenômeno comum na sociedade que a gente vive hoje. Eu acho que nenhum pai deveria se sentir pessoalmente ofendido, porque certamente tem pai que faz isso e se sentir um pouco incomodado. Mas é uma realidade da sociedade que a gente vive hoje em dia. E talvez seja interessante explorar os motivos que tornaram isso uma forma mais fácil de entreter as crianças do que o acompanhamento mais próximo dos pais. Não tem nada de muito errado com o que ele falou aí. E cada vez muito mais mortos do que na Segunda Guerra Mundial. What the fuck? Esse é o trecho mais confuso da fala do Lula. Nem sendo extremamente caridoso com a interpretação, dá pra entender o que ele quis dizer com isso. Como assim, tá morrendo mais gente do que na Segunda Guerra Mundial? Eu legitimamente não sei o que ele quer dizer com isso, porque eu não consigo entender o contexto que essa expressão se torna verdadeira. Ele tá querendo dizer que os jogos estão elevando tanto o nível de violência mundial que tem mais gente morrendo agora do que na Segunda Guerra Mundial, mas é uma frase completamente sem sentido. Tipo, num período de um ano, tem mais gente morrendo por causa dos jogos do que morreram na Segunda Guerra. Eu não consigo nem entender o que ele está falando. Parece devaneio maluco de um velho reacionário que está se prestando a falar de algo que ele não entende. Agora, talvez seja necessário enfatizar esse ponto aqui. Eu, como gamer, se é que eu posso ser chamado de gamer, porque eu não zero jogo nenhum, eu tenho déficit de transtorno de atenção, eu não consigo zerar os jogos, coisa que historicamente me causava bullying de certos companheiros desse ambiente de gamer, e eu concordo com você que vai falar que tá vendo isso, esse tipo de bullying que você sofria, é um exemplo daquela negatividade comum à comunidade gamer, e isso bate um pouco com o que o Lula tá falando. E eu não negaria pra você que existe muita negatividade no mundo gamer, existe muita toxicidade no mundo gamer. Infelizmente, existe muita toxicidade em literalmente qualquer atividade em que os seres humanos estejam envolvidos. Existe toxicidade na política. No seu lado político, seja lá qual é o lado do espectro com o qual você se identifica, tem toxicidade pra caralho. Eu vi boa parte dessa toxicidade da esquerda quando eu ousei criticar a fala anticientífica do Lula e recebi um monte de xingamento. Xingamento falando sobre a minha vida pessoal, o meu peso, a minha aparência, o fato de que eu tô perdendo cabelo. Tipo, infelizmente, se tem ser humano no meio, vai ter babaca no meio também. A fala do Lula, ela é típica a pânico moral. Ela vem sem muito respaldo da ciência que estuda a situação. Na verdade, ela vem em contramão do que a ciência que estuda a questão tem achado consistentemente desde que esse assunto tem sido estudado. Já é bastante tempo, não é como se começaram a estudar isso hoje. Em 99, 20 de abril de 1999, aconteceu o massacre de Columbine, que não foi o primeiro massacre americano, mas foi talvez o que mais capturou a consciência coletiva. Várias coisas relacionadas àquele massacre se tornaram um símbolo do fenômeno, como, por exemplo, o uso de sobretudos pretos, que, inclusive, eu sempre gostei daquela indumentária por causa da influência de cyberpunk, por causa da influência de filmes como Matrix, e quando eu fiz high school aqui, eu usava o sobretudo, e eu fui alertado várias vezes que, culturalmente, apesar de que esse tipo de coisa não é tão comum no Canadá, a proximidade entre o Canadá e os Estados Unidos torna meio que uma colônia cultural do outro. Basicamente, o que vale nos Estados Unidos, com algumas exceções, vale no Canadá. Então, a ansiedade sobre tiroteios em escolas, por mais que o fenômeno não seja comum aqui, também capturou um pouco a atenção dos canadenses. A mesma coisa aconteceu no 11 de setembro. A Al-Qaeda não tinha planos explícitos de atacar o Canadá, nem coisa do tipo. Nenhum dos planos do 11 de setembro tinha como alvo o Canadá, mas ainda assim os canadenses ficaram muito aflitos com a situação. Enfim, eu já comentei sobre isso várias vezes. Toda vez que eu mostro a foto da forma como eu me vestia nesse período aí que eu fazia high school aqui, todo mundo faz a mesma inferência. Nossa, parece um atirador de escola. Pois é, foi
E não era por causa disso que eu usava, obviamente, é porque eu gosto muito do gênero cyberpunk, eu gosto muito de Matrix. Era por isso que eu achava legal. Na verdade, eu ainda acho legal e eu vou argumentar aqui que é objetivamente legal. Esse visual é objetivamente legal, pelo menos na minha opinião. Mas, enfim, eu mencionei várias vezes a questão da ciência. Vamos debater um pouco sobre isso. A ciência que estuda esse fenômeno já é razoavelmente bem compreendida, porque já teve muitos estudos e meta-estudos que abordam a questão. Um meta-estudo, para quem não sabe, é basicamente um estudo feito baseado-se nos outros estudos que já foram feitos. Eles não estão indo na fonte primária, eles não estão indo reentrevistar as pessoas que participaram, nem nada. Eles estão analisando a metodologia dos estudos e os resultados. Então, todos os estudos que avaliam a questão, que como eu falei, essa questão virou assim, um ponto cultural importante, particularmente para os conservadores, na ocasião do atentado lá em Columbine. Descobriu-se que um dos atiradores era um ávido jogador de Doom e que ele tinha, inclusive, brincado um pouco com aquela questão de fazer níveis nos editores disponíveis para o jogo, e ele tinha feito, supostamente, uma fase que simulava o layout da escola. E começou toda uma especulação de que ele teria usado aquilo para treinar e tal, o que não faz muito sentido, porque eu penso que o cara que frequentava a escola todo dia não precisava de uma simulaçãozinha para treinar para aquele ato. Então, nem conecta muito com a realidade, mas tudo bem. A mídia, como tipicamente faz, fez todo aquele pânico moral com os games, porque é um hobby muito popular, e quando não é game, eles apontam pro RPG, teve um pânico moral também em relação a RPG, que estimula a prática de misticismo, de esoterismo, satanismo, assassinatos. Teve alguns casos de violência que supostamente teria sido por causa de RPG, conectaram com isso, você deve ter visto na época, né? Quando não é RPG, é skate, e antes do skate tinha o rock. A questão é que a mídia sensacionalista está sempre buscando um bode expiatório que simplifique a situação. Olha, estão fazendo isso por causa disso. Antes disso eram os quadrinhos. Então, ao longo da história, você vê pessoas tipicamente conservadoras, apontando para alguma coisa e dizendo que esse é o caso dessa desgraça que aconteceu. Antes disso, dizia-se que era maconha, por exemplo. Tem um termo que é muito comum, era muito comum no jornalismo daquela época nos Estados Unidos, que era o Reefer Madness. Reefer Madness era o nome de um filme, inclusive, que era um filme educacional contra a maconha, e ele basicamente alegava que o cara fuma maconha, fica doidão, e aí vai e comete crime, mata as pessoas, e aí vários jornais que queriam demonizar o consumo da cannabis, especialmente porque era mais consumido entre comunidades mais desprivilegiadas, então tinha todo um contexto de racismo por trás dessa vilificação da prática do consumo de cannabis, mas isso aí é questão para outro vídeo. E aí eles forçavam essa conexão de que a Reefer Madness, a loucura da maconha, reefer, a propósito, é um termo arcaico para maconha, teria causado a pessoa a sair esfaqueando, enfim. Isso sempre existiu, sempre. A mídia gosta de pânicos morais. A despeito do senso comum dos conservadores e do sensacionalismo de uma mídia que, na verdade, a gente fala de caça-clique, clickbait, mas isso sempre existiu. Quando você pensa naquela molecada que ficava nas esquinas vendendo jornal e falando extra, extra, e dando resumos das manchetes, isso era basicamente uma forma de clickbait, tentando convencer as pessoas a comprar o negócio, a consumir ali a notícia, e isso estimula uma manchete cada vez mais sensacionalista. Isso não é uma coisa nova. A despeito do sensacionalismo da mídia, a despeito da ignorância usual de conservadores, a ciência já resolveu essa questão há muito tempo. Jogos de videogame não são responsáveis por atos de violência dessa forma, chacinas, tiroteios. Isso não acontece. Todos os estudos apontam para o mesmo resultado. A propósito, o que é até curioso, um meta-estudo que analisou mais de 100 de massacres assim, descobriu que apenas 20% dos autores das chacinas jogavam videogames, o que é um número muito baixo, considerando o demográfico em que eles estão inseridos. Homens brancos de entre 15 e 25 anos, de classe média. Entre esse demográfico, jogo de videogame e jogos violentos são praticamente uma unanimidade. E, contraditoriamente, os autores desses massacres não são ávidos jogadores. Isso já foi, como eu tô falando, o que eu tô falando aqui não é nada novo. Tudo isso já foi muito bem documentado. Nesse momento, talvez você diga, mas Easy, eu sigo um perfil de esquerda, que tipicamente apoia o presidente, e eles estão compartilhando alguns estudos que falam que sim, videogames podem causar violência. E eu te falo que eles não estão exatamente errados, mas eles estão basicamente sendo um pouco desonestos. Talvez acidentalmente, provavelmente não leram os estudos, provavelmente não são gamers, não acompanham o debate sobre a questão, e quando a gente vai falar de uma coisa que a gente não acompanha, naturalmente a gente vai fazer analogias erradas e vai citar estudos que não falam exatamente o que a gente está achando que eles falam. Esses estudos foram uma reação à descoberta de que videogames não causam chacinas. Não causam. Simplesmente não causam. Só que aí os cientistas ficaram curiosos. Tá bom,
não causam chacinas. Mas é possível encontrar um link causal entre jogos e, digamos, agressividade, ou uma violência que não chega a ser extrema, mas uma irritabilidade, por exemplo. E aí encontrou-se em alguns estudos, nem isso é consenso, encontrou-se o fato de que sim, a prática de jogos competitivos pode levar algumas pessoas a reações um pouco exageradas, um pouco agressivas. E isso, sinceramente, eu não acho que precisava de um estudo para averiguar. Qualquer prática competitiva vai despertar esse tipo de reação nas pessoas. Futebol causa isso. Política, que não deveria ser uma disputa competitiva, mas nos anos recentes se tornou uma disputa competitiva, também causa esse mesmo tipo de coisa. Relacionamentos causam pessoas a perderem a razão e partirem para a ignorância. Qual é a solução, então? Criminalizar qualquer coisa que possa levar um ser humano a sair do sério e agir de forma agressiva ou antissocial? Obviamente isso não é uma solução. Especialmente porque a gente sabe que tem um fator muito mais preponderante nesse tipo de massacre. Núcleos de ódio virtual que não tem muita moderação, que a polícia não parece estar prestando muita atenção e onde a retórica usual conservadora floresce. Nesses nichos, você acaba encontrando os neonazis, as galeras que praticam, ou pelo menos fantasiam sobre praticar esse tipo de massacre. Não é coincidência que esses grupos estão sempre próximos, não é coincidência que esses grupos, e eu tenho batido nessa tecla recentemente, tendem a acreditar nas mesmas coisas, sobre uma degeneração moral, sobre eles, aquele inimigo amorfo, fantasmagórico quase, que eles não conseguem apontar quem é, mas eles têm convicção que eles estão agindo de forma assim, organizada para causar um desmoronamento cultural no Ocidente. Isso te parece familiar, você já ouviu tudo isso, né? Essa radicalização online é um caso muito direto desse tipo de violência, esse tipo de massacre, de chacina. A gente já sabe disso. Tem algumas pessoas brasileiras, inclusive, como a professora Lola Aronovitch, que é conterrânea. Na verdade, eu acho que ela não nasceu em Fortaleza, então talvez eu não devia chamá-la de conterrânea. Mas ela documenta há muitos anos esses movimentos, a retórica desses grupos, e ela já há muito tempo tenta comunicar esse tipo de coisa às autoridades e foi por muitos anos historicamente ignorada. Agora, infelizmente, como isso está virando mainstream no Brasil, que é uma desgraça, parece que a gente só importa o que não presta dos Estados Unidos, as palavras dela agora, que foram levadas com um certo descaso pelas autoridades historicamente, agora estão dando mais atenção a isso. Eu queria recomendar que você leia os estudos que as pessoas que estão defendendo a fala do Lula estão oferecendo para embasar o que ele está dizendo. E você vai perceber que eles não leram os estudos. Porque a esmagadora maioria deles já começa dizendo, beleza, a gente já viu que jogo não causa massacre. Mas o jogo está influenciando de alguma maneira, e aí eles encontram o óbvio, que se você participa de competições acirradas na internet, você pode ficar um pouco impaciente, um pouco revoltado, e eu acho que ninguém acha isso bacana. A gente vê fenômeno de streamer chilicando na internet, xingando as pessoas e tal, e eu acho que universalmente a gente vê isso como uma prática antissocial, tóxica e que não deve ser apoiada. Games podem influenciar alguém? Naturalmente podem. Qualquer mídia pode influenciar alguém. Tem muita música que eu gosto porque tocava num jogo. Tem pessoas que fazem escolhas de carreira por causa de um jogo. Tem jogo que ajuda pessoas com problemas de ansiedade, no meu caso com Stardew Valley. Então, os jogos podem influenciar uma pessoa positivamente e negativamente. Só que eles estão partindo disso para dizer que um jogo é responsável pela chacina, quando a gente tem uma causa muito mais clara, quando o próprio Lula já falou, seu governo já falou sobre essa questão, me parece um desserviço jogar a culpa nos games, que já é uma fala anticientífica, e eu não sei você, mas se o presidente do país está falando uma fala anticientífica, que vai na contramão do consenso dos estudiosos sérios dessa área, e aí, além disso, ainda está usando um bode expiatório, eu não vou ser a favor disso, me desculpa, eu sei que alguns de vocês querem que eu apoie o cara, não importa o que ele fale, e eu não sou assim, bicho. Eu nasci num lar religioso e eu abandonei a fé quando a punição para isso era ir pro inferno e sofrer pro resto da vida. Eu estava indo contra Deus, então se eu fui contra Deus sob a punição da minha alma sofrer eternamente no inferno, você acha que um político eu não vou criticar quando fala uma merda? Pelo amor de Deus, vocês estão achando que eu sou quem, cara? Sabe o que é o pior dessa retórica? É porque, sem querer, eles estão dando munição para os conservadores. Primeiro, é extremamente conveniente para os conservadores ignorar o que está realmente causando essas chacinas e apontar para os jogos. Porque, primeiro que é um brand para eles, apontar para soluções anticientíficas. Mas principalmente porque isso os permite não ter que reavaliar como a sua retórica está alimentando esses grupos. Então, extremamente conveniente para eles. E principalmente, isso dá um pênalti para eles, sabe por quê? Porque agora eles podem dizer, então peraí, se jogos estão causando chacina, então é lógico concluir que a inclusão de personagens LGBTQ em jogos também vão influenciar as pessoas e é por isso que agora é todo mundo gay, a ditadura gaysista.
isso tá dando respaldo à teoria deles. Tá entendendo? E o pior é que eles ainda saem ganhando, se você for levar o debate para esse lado. Que os jogos estão causando esses absurdos. Sabe por quê? Porque eles, pelo menos, têm uma coincidência estatística que mostra que realmente a sociedade está aceitando mais as pessoas LGBTQ e, consequentemente, não é surpreendente isso, pessoas mais jovens que viveram num ambiente mais tolerante estão sentindo a liberdade de se apresentar como elas realmente se sentem, né? Se mostrar como gays, ou como lésbicas, ou como trans, ou como quer que seja. Não existe uma conexão causal entre um e outro. Assim como não existe conexão causal entre jogar um jogo violento e se tornar um atirador de escola. Não existe isso em causal. Mas os conservadores pelo menos ganham no fato de que eles podem demonstrar que, ó, um tá subindo, o outro tá subindo também. Isso é convincente. Não demonstra causa. Eles ainda estão errados, mas é convincente. O Lula não pode apontar para a violência subindo de acordo com a popularidade de jogos violentos também se tornando maior, porque isso não acontece. Porque o que a gente vê é que jogos violentos estão cada vez mais populares, mais acessíveis, e a violência, de forma geral, tem diminuído. O que está aumentando, no caso, é a propósito, além do fato de que a violência desses núcleos de ódio é o que está aumentando e que tem uma causa muito específica, eu deixo mais essa reflexão para você. Foi encontrado que a mídia tende a apontar como que jogos violentos são os causadores, os inspiradores de massacres, quase sempre, exclusivamente, quando o autor do massacre é branco. O que talvez não seja a intenção, mas tem servido historicamente como um atenuante. Não, ele não fez nada de errado e as suas opiniões, as suas crenças, onde ele andava, não tem nada de errado com isso. Foram os jogos. Por algum motivo, coincidentemente, essa desculpa só parece ser lembrada quando o autor da desgraça é branco. Você quer realmente continuar empurrando essa narrativa, que é anticientífica, vai na contramão do que os estudiosos sérios falam sobre o assunto, dá respaldo à retórica conservadora que alega que estão gaysificando a sociedade através de colocar pessoas gays em um filme, um videogame, e que, ainda por cima, historicamente, é usado como escudo para defender pessoas brancas que cometem essas merdas. Literalmente, a única coisa que respalda, em 2023, ainda aderir a essa retórica, é não contradizer o presidente. E me desculpa, mas nesse canal tu não vai encontrar isso. Nesse canal você não vai encontrar isso. E eu devo usar essa oportunidade para me retratar com a galera do Cartilha Lula Play. Você deve ter visto essa imagem, foi amplamente divulgada na internet. O pessoal estava usando essa imagem para tirar onda dos gamers que votaram no Lula. Eu fui dar uma olhada na cartilha e ela é uma boa ideia. Entre as demandas apresentadas pelos gamers está a regulamentação da profissão, com garantia de direitos para os trabalhadores da indústria indie, a criação de cursos técnicos e de ensino superior para desenvolvedores de jogos. Isso é uma excelente ideia. A proposta é boa e eu não tenho nada contra nenhum desses caras. Só que eu comentei que isso me causa uma certa... Acho que a melhor palavra para isso é tipo rejeição à ótica do que está acontecendo. Porque tenta analisar, ver se você vê como eu vejo, talvez você concorde comigo. O Lula mostrou-se um cara bem retrógrado no que tange a essa nova mídia dos videogames. Eu digo nova mídia pra ele, porque videogame já existe há um bom tempo, algumas décadas, essa altura do campeonato. Ele não se informou sobre isso porque não é do interesse, então tudo bem, eu entendo. Não tem problema aí. O cara ser um velho que não entende de game, não tem problema. Só que, veja bem, essa imagem significa que um grupo de um interesse especial, específico, conseguiu proximidade do presidente, com a pauta que ele claramente não entende, não tem familiaridade, tem uma aberta ojeriza, aparentemente. Ele tem uma rejeição, assim, bem... O tom que ele deu nesse discurso é um de raiva mesmo. Então, um grupo conseguiu se aproximar dele, propondo soluções ali socioeconômicas, de um assunto que ele não entende nada, que ele tem aberto, ele tem uma objeção muito clara e muito emocional, eu diria até. E aí ele posa lá, sorridente, tira foto para fazer a política e tudo mais, e aí ele vai lá e fala mal da parada e demonstra que ele realmente não tem muita familiaridade com isso. Eu fico pensando, pelo menos dessa vez, foi um grupo gamer que é bem intencionado e tal. Mas isso parece sugerir que é bastante fácil para grupos de interesses especiais, de questões que o Lula claramente não tem familiaridade, não tem intimidade, não entende mesmo, fala bobagem. É fácil para eles se aproximarem lá dele, conseguirem um endosso político, tirar foto sorridente. Eu acho isso preocupante. Eu não me incomodo do Lula falar mal do meu hobby, tá tudo de boa. Eu sou gay. Cara, eu cresci ouvindo pessoas falar mal do meu hobby, não tem problema. O problema é que de um presidente eu espero um critério maior. Ou não se aproxima de um grupo que você parece não entender muito bem, que você tem
uma oposição aberta contra eles, não parece fazer sentido. Você está posando do lado deles, politicamente, tirando foto, mostrando proposta e fazendo sorriso para a campanha. Isso não faz sentido. Ou você aproveita dessa oportunidade para realmente conversar com eles e entender a parada. Os dois não dá. Deixa um gosto amargo na boca. Tá entendendo? Eu vou fazer uma comparação que não é uma comparação direta, porque é óbvio que gamers não são uma categoria, uma minoria oprimida, nem nada do tipo. Mas imagina que o presidente recebe um grupo LGBTQ, tira foto, posando sorridente com a bandeira. Mas ele vai, pouco tempo depois, faz um monte de declaração preconceituosa contra as comunidades, que mostra que ele não a entende e nem parece ter muita boa vontade com eles. Não seria de surpreender se a comunidade LGBTQ ficasse e ainda divulgando anti-ciência sobre a comunidade, né? Surpreenderia alguém se a galera ficasse chateada com isso, se sentisse de certa forma traída pelo cara como líder político? Não deveria surpreender ninguém. Enfim, esse vídeo ficou longuíssimo, eu tentei falar rápido justamente para você economizar o botão lá de 1.5x, que eu sei que alguns às vezes ativam aqui nesses vídeos prolixos. Prolixos, sem nem pronunciar, mas a dicção foi pro caralho. É isso, gente, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Sabe o que é foda? Quando a notícia saiu, era exatamente isso que eu tava fazendo. Eu juro, não tô brincando. Eu tava jogando um joguinho de tiro na realidade virtual e bala e sangue, o cara. Então eu sei que... Mas, olha, nunca fuzilei ninguém, hein? Então...